quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 16. Paz e luz para você que acompanha o Despertai. Hoje vamos refletir sobre uma palavra muito séria e cheia de amor. Lucas 10, 16. Jesus nos lembra que ouvir a mensagem do Evangelho é ouvir o próprio Cristo. E rejeitá-la é rejeitar não só a Ele, mas também o Pai, Deus que o enviou. Quando Jesus enviou os discípulos em missão, ele deixou claro que eles não falavam por si mesmos. Eles falavam a mensagem do reino de Deus. Quando vamos evangelizar, não é sobre a nossa opinião, não é sobre o que achamos, mas é sim sobre o reino de Deus. Por isso, acolher a palavra dos discípulos era acolher o próprio Cristo, pois ele estava levando a palavra de Deus. E o mesmo acontece hoje, quando escutamos a palavra de Deus, os ensinamentos da igreja, das homilias, as pregações dos pastores e das pessoas que anunciam com sinceridade. Nestes momentos estamos escutando Jesus. Mas quando fechamos o coração, não estamos rejeitando apenas quem fala. Não é aos padres, pastores, pregadores, missionários ou a mim que estou aqui falando sobre ele, não é a mim que rejeita, e sim o próprio Deus, pois eu não estou aqui falando em meu nome. Não mesmo. Eu poderia estar fazendo mil e outras coisas, mas eu estou aqui em obediência a Deus, falando aquilo que Ele me ordena e fazendo aquilo que Ele me manda fazer. Assim, os padres na homilia, eles estão ali falando as palavras que o próprio Jesus está colocando na boca deles. Os pregadores, pessoas sinceras, de coração voltados para Deus, com a vida entregue para Deus. Não rejeitem a palavra de Deus. Vamos pensar em situações assim do dia a dia. Quando um amigo nos aconselha, preste atenção, a perdoar e seguir em paz. E nós escutamos este amigo. Estamos abrindo espaço para Deus agir, pois este amigo é um ungido de Deus, foi enviado, é um discípulo de Deus. Quando um pregador ou até mesmo um familiar nos chama a mudar algo que nos afasta de Deus, que nos distancia de Deus, mas aí endurecemos o coração, é como rejeitar a voz do Senhor. Até mesmo pequenas inspirações do Espírito Santo. Às vezes você foi inspirado, inspirada pelo Espírito Santo. Como
Pedir desculpas. Pedir desculpas a alguém ou ajudar alguém. São palavras de Deus nos chamando. Essas inspirações é o Espírito Santo nos comunicando o que é para fazer, a vontade de Deus na nossa vida. Deus continua e sempre vai continuar falando conosco através da sua palavra, através das pessoas, através dos acontecimentos. Precisamos estar atentos. Deus fala conosco através de acontecimentos, através de coisas que acontecem. Às vezes acontece algo ruim, é Deus tentando nos alertar, abre os olhos para isso aqui. Ele está tentando nos falar alguma coisa. Nesse momento, em vez de brigar, xingar, fala: Senhor, o que quer me mostrar? O que quer me ensinar? O que quer me revelar, Senhor? Nosso desafio é aprender a reconhecer a voz dele e acolhê-la com humildade. Vou dar um pequeno testemunho. Outro dia, eu precisava de preparar uma declaração para minha filha fazer uma viagem. E eu precisava de uma certidão que eu sabia exatamente onde ela estava guardada. E eu falei com a minha filha: tá em tal passo. Ela pegou, ela pegava, olhava: mãe, não está aqui. E eu: gente, mas tá aí. Aí eu parei o que eu estava fazendo, fui lá, peguei. Eu olhava para aquilo e não enxergava. E guardava de novo e procuramos num monte de lugar. Falei: não, é nessa pasta. E voltei e ela olhava de novo: mãe, não. Aí eu falei: aí depois de muito tempo, era aquilo que estava na minha mão. Então, naquele momento, eu deveria ter feito uma oração assim: Senhor, o que eu estou olhando e não estou enxergando, Senhor, o que eu preciso ver, o que o Senhor quer me revelar. Porque eu estava olhando e não estava enxergando. Então, tinha algo que Ele queria me revelar. E menos de 24 horas, aconteceu um fato. E aí eu lembrei deste momento. Eu lembrei exatamente deste momento. Deus é maravilhoso, Ele nos fala todo tempo. Porque quando dizemos sim à voz do Senhor, a nossa vida floresce. Hoje, vamos para a nossa atividade. Faça o seguinte: escolha uma palavra ou conselho, que você já ouviu de alguém e que sabe que vem de Deus, mas ainda não colocou em prática. Lembre aí, eu vou pedir o Espírito Santo para me revelar qual foi a palavra que Deus já me mandou ou um conselho e eu ainda não coloquei em prática. E dê o primeiro passo hoje para viver essa palavra ou esse conselho. O primeiro passo. Olha, e falando aqui, o Espírito Santo já me revelou, tá? E eu vou fazer. Eu vou fazer. É ser obediente para as transformações, para as bênçãos, para as maravilhas de Deus acontecer na nossa vida, para as curas acontecer na nossa vida. Despertai. Você ouve a voz de Deus? Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine e te guie. Rosimeire Caetana, filha amada de Deus vivo, terapeuta.